Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem tá falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e professor de redação. Antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu vou pedir para que vocês me acompanhem lá no meu Instagram, tá aqui, prof.bispo, e vou pedir para que vocês deixem like nesse vídeo e que vocês se inscrevam aqui no meu canal no YouTube. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma correção padrão à OCP, a banca que vai realizar o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Essa redação aqui é de um dos meus alunos que ele me mandou para que eu faça a devida correção, ok? E eu vou fazer essa correção aqui juntamente com vocês. Então vamos iniciar? Olha só, temos aqui a nossa correção, ok? Padrão a OCP, no estilo que ela está cobrando, com 20 linhas. Nossa redação está aqui. E a gente vai iniciar a correção pela introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? A gente vai analisar cada parte. Vamos comentar os erros e os acertos desse aluno aqui. Olha só, ela iniciou, né? Atualmente, discute-se com frequência a respeito dos desafios do sistema de segurança pública no Brasil. Ponto final. Ela terminou aqui o nosso primeiro período, senhores. O tema dessa redação era desafios do sistema de segurança pública no Brasil. Esse daqui era o tema. E aqui, nesse primeiro ponto, eu já consigo perceber uma coisa, eu sinto falta de uma coisa que eu tenho comentado muito com meus alunos, que ela somente citou o tema, ela não colocou a opinião dela, ela não colocou o ponto de vista, ela não colocou, por exemplo, uma vírgula e continuou a escrever colocando um tendo em vista, um pois, um porquê, ela não colocou mais nada, ela não colocou o ponto de vista dela em relação a esses desafios, ok? Então, eu senti falta disso aqui. Aí a gente continua, né? Diante da relevância dessa temática, é importante analisar alguns aspectos, como o adequado funcionamento, essa palavrinha aqui, ó, a grafia dessa palavra aqui está errada, tá ok? Está faltando ali um E, adequado, ok? Faltou um E aqui. O adequado funcionamento de parceria entre os órgãos e a falta de celeridade na reposição dos servidores públicos. Essa palavra aqui ficou um pouco estranha, tá bom? Esse C mais o E aqui estão parecendo que seria um A, mas a gente consegue compreender. E ela falou, a falta de celeridade na reposição dos servidores públicos. Então, nós temos aqui os meus dois argumentos, né? Ela falou sobre a parceria, aqui seria o meu primeiro argumento, e ela falou sobre a falta de celeridade na reposição dos servidores. Aqui, então, seria o meu segundo argumento. Ela fez a devida citação dos argumentos da maneira correta, ok? A gente espera que ela desenvolva esse adequado funcionamento das parcerias entre os órgãos no primeiro desenvolvimento e o segundo argumento lá no segundo desenvolvimento, ok? Para a gente manter essa coerência, manter a coesão dos assuntos que estão sendo comentados. Uma coisa que eu senti falta aqui foi somente aquele ponto em específico dela citar uma opinião dela, ok? Porque até agora ela só citou o tema e citou os seus argumentos, ok? Beleza, saindo da introdução, a gente vai para o nosso primeiro desenvolvimento. Ela iniciou aqui colocando um conectivo, ok? Fazendo a ligação dos parágrafos. Inicialmente, é válido ressaltar a importância do adequado, ó, errou aqui de novo, tá bom? Adequado funcionamento da parceria entre os órgãos. Ponto final, ela parou aqui, citando somente o seu argumento. O que é que eu recomendo? Tanto para a citação do seu argumento novamente, quanto para a citação do seu tema na introdução, eu recomendo que você parafraseie, ok? Que vocês escrevam a mesma coisa que está lá, que a banca sugeriu, com palavras diferentes, ok? De forma parafraseada. E aí, mas ela não conseguiu, beleza, ela jogou aqui. Foi correto? Foi correto. Só que, novamente, eu senti falta do quê? Dela colocar uma vírgula, colocar alguma opinião dela, alguma opinião específica. Ela não colocou esse ponto, ok? Ela só citou o seu argumento. E ela continuou. Dessa maneira, está utilizando o conectivo corretamente. Nota-se que, baseado na Constituição Federal, eu senti falta aqui, ó, de deixar esse C maiúsculo e esse F maiúsculo, ok? Poderia até, para ajudá-la, colocar aqui do lado a nossa CF, né? Já se fosse preciso utilizar novamente na nossa redação, já utilizava, ok? Sem precisar escrever novamente por extenso Constituição Federal. Mas tudo bem. Ela citou aqui, temos
5 órgãos. Eu não sei ao certo se são 5 órgãos, tá bom? Eu não consigo me recordar aqui agora, mas eu acho que esse ponto específico aqui tá errado em relação ao nosso exemplo prático na Constituição Federal. Mas vamos lá. Temos 5 órgãos que compõem, ó, que compõem. Temos aqui erro de concordância, ok? Aqui o correto seria compõem a segurança pública. Porém, é visível que, singularmente, as corporações ostensivas não são suficientes para combater toda violência. Beleza? Ela trouxe um argumento bom. Vê só, o argumento dela é válido, tá bom? Ela trouxe aqui a Constituição Federal, citou os órgãos, quantitativo de órgãos, apesar de eu achar que está incorreto, ok? O quantitativo. Citou em relação às corporações que são de caráter ostensivo e colocou aqui, nesse caso, o seu ponto de vista, que ela falou, não são suficientes para combater toda a violência. Beleza. Só que percebam, a partir daqui, faltou o quê? Um conectivo para conectar esse nosso período aqui que ela está criando agora com o período anterior, ok? E a banca de vocês, ela vai exigir muito, muito isso daqui. Vai exigir muito a utilização de conectivos, tá bom? E ela continuou, né? Se houver a parceria de todas as entidades da segurança pública focadas em solucionar os problemas, teremos melhor desenvolvimento e resultado. Percebam, eu consegui compreender o que ela quis falar aqui nesse último período, mas ele ficou desconexo, ele ficou desconectado com aquilo que ela vinha comentando, tá bom? Não é somente pela ausência da nossa conjunção ali, do nosso conectivo, mas é porque a forma que ela jogou aqui, ela não soube colocar de uma maneira organizada para que tivesse uma coerência, para que tivesse uma lógica, tá bom? Então, nesse período aqui em específico, ela poderia melhorar, ela poderia deixar esse trecho aqui mais lógico, ok? E aí a gente parte para o segundo desenvolvimento. Nós temos aqui, ó, é importante compreender também, eu vou compreender esse também aqui como a nossa conjunção, tá bom? Tá certo, ela não cometeu erro aqui. Compreender também que a falta de celeridade na reposição de servidores no âmbito da segurança pública faz com que, ó, esse termo aqui, essa expressão, eu até falei para ela substituir, colocar alguma outra coisa nesse lugar do faz com que, para tornar o nosso texto mais formal. Ela poderia colocar proporciona, fazendo as devidas adaptações, poderia colocar favorece, tá bom? Esses elementos que vão ajudar o nosso texto para que ele fique mais formal, utilizando termos como ocasiona, propicia, favorece. É só utilizar esse tipo de coisa. Você pode ver, pequenas trocas vão fazendo com que o nosso texto se torne mais formal, ok? Aqui, ela inserindo essas palavras que eu citei e fazendo as devidas adaptações, ficaria show de bola. Mas, ainda assim, é válido. E ela continua, ó, o retardamento, vê só, ela não colocou um conectivo aqui. Percebam, ela encerrou o nosso período aqui, mas não colocou um conectivo para linkar esses períodos. Algumas vezes, ela está utilizando, ok? O conectivo, só que outras vezes ela está esquecendo. Então, esse ponto aqui em específico, ela precisa melhorar, tá bom? A utilização dos conectivos. E ela continua, o retardamento dos concursos públicos dificultam, ó, tá errado aqui, não é no plural, tá bom? Porque tá concordando com quem? Retardamento, tá bom? E aqui ainda tá faltando um L, ó, dificulta totalmente o desempenho de uma proteção eficaz dentro da sociedade brasileira, que segundo a Organização das Nações Unidas, aí agora ela vai e coloca a ONU. Beleza, perfeito. Ocupa o 25º lugar como o país mais violento do mundo. Senhores, percebam comigo, nos dois argumentos dela, nossos dois períodos aqui de desenvolvimento, ela trouxe argumentos de peso, ok? Ela trouxe muitas coisas válidas para a gente comentar. O problema em relação à organização daquilo que ela está colocando no nosso texto. Porque vocês podem ver, ó, esse último período dela aqui, que se iniciou aqui, se ela fizesse de uma outra forma, se ela organizasse isso aqui, ficaria muito melhor de a gente ler. Se tornaria muito melhor, se tornaria mais agradável a leitura, ok? Mas pelo fato dela faltar com pontuação aqui, escrever tudo corrido, porque vocês podem ver, ó, aqui não tem vírgula nenhuma.
não tem conectivo nenhum, ok? Então a gente precisaria organizar esse período. Se ela organizasse, o período se tornaria show de bola, ok? Mas ainda assim, eu tenho que ressaltar, os argumentos utilizados por ela, por esse aluno, esses argumentos são válidos, tá bom? E aí a gente parte para a nossa conclusão. Olha só. Torna-se nítido, portanto, colocou a nossa conjunção conclusiva aqui, que a adequada, vê só, adequada, erro novamente. Percebam, errou uma vez, não parafraseou, o que foi que aconteceu? Continuou errando diversas vezes, tá bom? Vamos evitar esse tipo de coisa. Que a adequada parceria entre os órgãos e a lenta reposição, ó, vê só, dificuldade na compreensão dessa palavra aqui, tanto dessa quanto dessa daqui. Vocês lembram que a gente comentou, né? No início da nossa correção, qual foi? Foi celeridade que estava por aqui, ó. Celeridade, essa palavra aqui. Eu tive também dificuldade em compreender essa palavra, tá bom? E esse daqui é um dos aspectos da banca, legibilidade. A banca cobra muito nesse ponto, tá bom? Vamos voltar aqui. Aí vai, né? E a lenta reposição dos servidores influenciam diretamente na sociedade. Beleza. Jogou aqui a retomada, né? Dos seus argumentos. Poderia fazer uma retomada temática, mas ela retomou os seus argumentos. Perfeito também. Ó, torna-se nítido, portanto, que a adequada parceria entre os órgãos e a lenta reposição dos servidores influenciam diretamente na sociedade. Beleza, torna-se nítido isso. Ela veio falando sobre isso, ok? E ela continua. Dessa forma, é imperioso que os órgãos trabalhem em conjunto para a fácil implementação e estratégias eficientes. Ponto. Diante a tardia nomeação dos novos servidores do Estado, os estados prover concursos. Vejam só, senhores. Esse último período dela aqui, se ele não existisse, eu acredito que a redação dela se tornaria 1000 vezes melhor. Por quê? Porque nesse último período aqui, ela meio que fez uma total desconexão com aquilo que ela estava falando. Porque essa tardia nomeação dos novos servidores está relacionado com o segundo argumento somente. Quando ela falou aqui de falta de celeridade na reposição dos servidores. Ela poderia até comentar isso lá no seu desenvolvimento. Mas jogar isso aqui solto na redação, que ela fala assim, diante a tardia nomeação dos novos servidores, podem perceber que ficou meio desconexo. Perdeu um pouco a lógica ela ter jogado esse período aqui solto. Ok? O que é que eu acho que está acontecendo com muitos alunos? Pelo fato de a gente ter poucas linhas, os alunos estão com dificuldade, muita dificuldade, em fazer essa organização textual, em selecionar aquilo que ele vai falar. Ok? Ela não propôs aqui uma proposta de intervenção, daqueles parâmetros que o Enem exige, tranquilo, mas ela colocou, isso aqui que ela colocou estava ótimo. Dessa forma, é imperioso que os órgãos trabalhem em conjunto para a fácil implementação e estratégias eficientes, tá bom? Estratégias eficientes. Show de bola. Poderia terminar aqui. Poderia colocar até uma coisinha, uma floreada a mais, mas estava perfeito. Esse finalzinho, diante a tardia nomeação dos novos servidores, estados prover, os estados prover concursos em intervalos regulares. Percebam, eu consigo compreender o que ela quis falar aqui. Eu consigo compreender. Mas essa informação ficou desconectada com as anteriores, tá bom? Então, de acordo com a banca, a gente teria uma nota aqui parcial, ó. Vê só, os parâmetros da banca são esses daqui. Atendimento e desenvolvimento do tema, informatividade e argumentação. Aqui eu daria um 8 para ela, tá bom? Ela trouxe bons argumentos, atendeu ao desenvolvimento do tema que foi colocado, desafio no sistema de segurança pública. E a gente vai para o segundo critério, coesão intra e entre parágrafos. Senhores, quando a banca fala isso aqui, eu não sei se vocês já tiveram uma aula específica sobre esse aspecto. Intra-parágrafo seria o quê? Dentro dos parágrafos. Lembra quando eu estava comentando aqui, ó, sobre a utilização das conjunções aqui? É isso que a banca está falando. Intra-parágrafo, dentro do parágrafo. Então, a banca quer as conjunções dentro do parágrafo, ou seja, conectando os períodos, tá bom? Isso que é o que ela quer falar em coesão intra-parágrafo. E entre parágrafos são esses elementos aqui, ó. Quando você utiliza inicialmente, quando você utiliza o também, quando você utiliza o portanto.
tá bom? Isso aqui é entre parágrafos. Aí ela continua, né? Que vai passar qual tipo de ideia? De referenciação, sequencial, ó, diversificada, recorrente, coerência. Percebam, a coerência, que é a progressão, a articulação, a não contradição. É a lógica, senhores. É a lógica na redação. E vocês podem perceber que em alguns momentos eu falei, ó, isso aqui perdeu um pouco da lógica. Isso aqui ficou desconectado. Então, nesse quesito aqui, ela ficaria com 6, tá bom? Ela não tiraria a nota máxima aqui. Atendimento à estrutura textual, proposta, organização do texto, dissertativa, argumentativa e dos parágrafos. Senhores, aqui daria um 8. Por quê? Porque ela conseguiu compreender como é que funciona a nossa estrutura, que seria introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão. Ela soube compreender isso aí. Ela não teve erro em relação aqui ao início da nossa redação também. Isso aí foi perfeito. Ela não errou aqui em relação à transliteração. Foi tudo tranquilo. Tá bom? Então, ela sim, em relação à estrutura, ela foi bem. Tem algumas coisas que podem melhorar? Nós temos, beleza? Mas ela atendeu na maioria dos pontos. Modalidade gramatical, pontuação, grafia, olha só. Inclusive, legibilidade, é o que eu tô comentando. Muitos alunos, inclusive eu, tá? Inclusive eu também tinha dificuldade na hora da escrita. A minha letra era terrível. Então, a gente tem que começar a praticar esse ponto em específico, para a gente começar a melhorar, tá bom? Pega uma caligrafia, alguma coisa, comece a escrever, tem mais delicadeza no momento da escrita, para a gente conseguir melhorar esse ponto aqui, ok? Nesse quesito, eu considero para ela que ela tirou um 7, tá bom? Porque tem alguns aspectos que a gente precisa melhorar, como concordância, a gente viu alguns erros de concordância, acentuação, a gente viu erros de acentuação também, tá bom? A legibilidade a gente precisa melhorar também. No todo, ela ficaria aqui com a pontuação total. Deixa eu fazer o cálculo aqui para vocês, que eu sou péssimo em nota, tá bom? Em contar números. 8, 6, 7. Ela ficou com 29 pontos. Ela ficaria com 29 pontos nessa redação aqui. É uma pontuação boa, tá bom? Razoável. Mas a gente ainda tem muita coisa para melhorar aqui, muitos aspectos. Em relação ao conteúdo em si, eu percebo que ela tem muito conteúdo, ela sabe comentar sobre esses tópicos. O problema é a organização. Eu estou vendo muitos alunos com esse problema devido à quantidade de linhas que foram disponibilizadas para nós, tá bom? Se os senhores gostaram dessa correção aqui, se os senhores querem mais correções estilo essa, deixem nos comentários. Fala, professor, faz uma correção de tal tema, pede para os alunos realizarem lá a escrita de uma redação e o senhor vem aqui e faz a correção. Eu irei trazer, tá bom? Eu espero que os senhores tenham compreendido aqui, espero ter ajudado os senhores. Bons estudos e até a próxima aulinha.